Então, dando continuidade, qual a verificação que a gente vai estar fazendo nessa segunda aula? Justamente da verificação com relação à flexão que está sofrendo a terça. Então, relembrando, na primeira aula, se caso você não assistiu, você pode estar retornando aí, né, a gente fez a análise da nossa cobertura metálica aqui com as terças, né, e encontramos os esforços solicitantes, né? Vimos tanto os esforços solicitantes das cargas variáveis, como a de vento, da sobrecarga e também as cargas permanentes, né? E fizemos duas hipóteses diferentes. Quando estiver atuando a carga permanente com a sobrecarga, no sentido da gravidade, que a gente encontrou os momentos máximos, né, bem como os esforços cortantes máximos, tanto com relação ao eixo Y quanto ao eixo X também. Tá? E posteriormente fizemos o que? Uma segunda hipótese quando está atuando a carga de vento como variável. Porque a carga de vento vai estar succionando a nossa cobertura, a nossa terça. E aí a gente, né, fez as combinações, adotando a pior situação possível, né? E aí não entrou o carregamento da sobrecarga, tá? Porque sem a sobrecarga seria um carregamento na pior situação possível. E a carga permanente a gente multiplicou pelo coeficiente de 1, né? De acordo com o estado limite último das combinações de ações que a gente tem na NBR 8800, tá? E nessa aula a gente vai estar fazendo quais verificações agora? Da flexão oblíqua, tá? Lembrando que por que a gente está fazendo uma verificação da flexão oblíqua? Tá? Justamente porque a gente tem uma decomposição de forças no eixo X e no eixo Y, né? Dado aqui o carregamento gravitacional da carga permanente, que seria o peso próprio da estrutura, e também a sobrecarga. Então lembrem que aqui, ó, a gente tem o que? O peso próprio mais a sobrecarga, né? E aí a gente vai ter quem? Uma decomposição aqui no eixo X, né? Que é devido à inclinação de 15 graus da nossa cobertura. Então aqui a gente tem uma decomposição no eixo X e também fizemos uma decomposição no eixo Y. Então é justamente por isso que a gente vai fazer a verificação da flexão oblíqua, porque a nossa peça vai estar fletida em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Lembrando que o carregamento de vento ele só está solicitando a estrutura, né, na direção fletindo a estrutura em torno do eixo X dela, tá? Porque o carregamento de vento ele está paralelo ao eixo Y, tá? Ou seja, ele está perpendicular ao eixo X, né? Fazendo com que gire a peça somente em torno do eixo X. Então não tem decomposição de carregamento devido ao vento em torno do eixo Y, somente, né, no eixo X aqui que ele vai estar fletindo, tá? Ou seja, mesmo que o carregamento que está fletindo a estrutura, né, que é devido à carga permanente mais a sobrecarga, né, vai ter uma pequena parcela aqui que vai estar fletindo a estrutura em torno do eixo Y, que é o eixo de menor inércia da peça. Beleza? A gente sabe que esse carregamento, como a gente já encontrou na aula anterior, então se você não viu, aconselho a assistir novamente, a gente encontrou que em torno do eixo Y, esse carregamento tem uma carga, né, relativamente muito baixa. No entanto, a gente não pode desprezar. Então, é justamente por isso que a gente tem que fazer a verificação da flexão oblíqua, tá? E para atender a flexão oblíqua, a gente tem que, né, tanto verificar os momentos resistentes em torno do eixo X, em torno do eixo Y, quanto os momentos solicitantes, que foi o que a gente já encontrou. Então, os momentos solicitantes foi o que a gente encontrou na aula anterior, né? E para atender a flexão oblíqua, como que fica? Fica basicamente a seguinte expressão aqui, tá? Então, vocês estão vendo aí que essa expressão é para atender a flexão oblíqua. E, na verdade, é bem parecido com a flexão simples, né? Só que a flexão simples a gente só tem uma parcela, que é, por exemplo, seria se fosse uma flexão em torno do eixo de maior inércia em torno do eixo X, só teria essa primeira parte aqui, né? Essa aqui não teria. Então é basicamente a mesma expressão, só que está acrescentada em torno dos dois eixos, onde a parcela superior da fórmula, né, é o momento solicitante dividido pelo momento resistente.
isso em torno dos dois eixos. Isso tem que ser menor ou igual a 1, né? Então, o solicitante tem que dar menos do que 100% de uso com relação ao momento resistente. Então, é por isso que a verificação, né, é dada por essa expressão. Então, se ultrapassar 1, significa, né, se der 1,1, significa que a gente está com um acréscimo de 10% além do que a peça resiste. Tá? Então, é por isso que a gente utiliza essa expressão. E quais verificações que a gente tem que fazer? Então, agora entra uma parte um pouco importante, né, que tem que prestar um pouco mais de atenção, porque pode parecer confuso, porque, pessoal, quando a gente fala em estrutura metálica, depende muito de geometria de peça para peça, né, com relação aos esforços que estão atuando. Então, assim, é uma variedade muito grande de verificações que a gente tem que fazer e ela varia, né, os termos que a gente utiliza, os parâmetros que a gente utiliza, varia muito de uma geometria para outra, tá? Então, aqui, se a gente pegar a tabela que é dada aqui por G.1 da NBR 8800, para o nosso caso, então eu não vou explicar o que além do que a gente precisa. Então, aqui para o nosso caso, a gente estaria nesse caso aqui, né? Que seria que seria esse primeiro aqui, né? Para a primeira verificação que a gente vai fazer, que é em torno do eixo de maior inércia. Então, a gente está falando, por enquanto, somente daqueles momentos fletores, né? A flexão que está em torno do eixo X, que é o eixo de maior inércia do nosso perfil C. Beleza? Depois a gente vai fazer a verificação para o eixo de menor inércia, que é em torno do eixo Y. Então, primeiramente, em torno do eixo X, quais verificações que a gente precisa fazer? É justamente o que está dizendo aqui, ó, nessa tabela. Então, ela serve justamente para orientar a gente com relação às verificações que a gente precisa fazer, dependendo do tipo de geometria do perfil. Então, aqui, ó, seria para quê? Seções I e H com dois eixos de simetria, que não é o nosso caso, só que aqui entra o nosso caso, né? E seções U não sujeitas a momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, que é o nosso caso. Então a gente vai verificar primeiro em torno do eixo de maior momento de inércia com relação ao eixo X. Então, quais estados limite que a gente precisa verificar? Flambagem lateral com torção, flambagem local da mesa e flambagem local da alma. E aqui ela já traz algumas expressões que a gente vai estar usando aqui. Então, a primeira verificação que a gente precisa fazer né, não tem uma ordem, né? Pode ser a flambagem local da alma primeiro, tanto faz, né? Mas a gente precisa fazer as três, tá? Então, a primeira verificação que a gente vai fazer é em torno do eixo X, tá? Que seria o eixo de maior momento de inércia, beleza? Bom, para começar a verificação, a gente precisa fazer o quê? A gente pode definir que o nosso momento resistente, porque o que a gente está encontrando no final das contas é o momento resistente, porque o momento solicitante a gente já encontrou na análise na primeira aula. Então, o momento resistente ele vai ser o menor valor entre o momento que a gente vai encontrar para FLT, FLA e FLM, tá? Então, o momento resistente vai ser dado entre o menor dessas três verificações. Então, a primeira verificação que a gente vai fazer não tem uma ordem correta, mas a gente precisa fazer as três. Então, eu vou fazer aqui a verificação da flambagem local da mesa. Tá? Então, aqui também não vou explicar a parte teórica, não é o intuito dessa verificação dessas aulas da terça. Tá? Mas basicamente o que a gente precisa atender para a flambagem local da mesa? Esse gráfico aqui, tá? Então esse gráfico eu retirei de uma literatura que eu gosto bastante, que é do Facuri, tá? E ele traz de maneira bem simples um entendimento para a gente fazer essa verificação. Então, a flambagem local da mesa, então, como o próprio nome diz, é uma flambagem, uma instabilidade que vai ocorrer aonde? Na mesa da peça. Aqui na imagem, né, tá mostrando um perfil I, mas o nosso, no caso, é um perfil tipo U, né, que a gente pode raciocinar da mesma forma, só que a gente não vai ter um lado aqui das abas, né, somente o lado direito, por exemplo, tá? Bom, que a gente precisa entender primeiro? Que a gente tem que comparar o lambda
né, do nosso perfil com, com esse parâmetro, né, no caso, os dois parâmetros que ele traz aqui, onde o lambda do nosso perfil, da nossa seção U, precisa ser, né, ou vai ser menor do que, que esse lambda P aqui, ou maior do que o lambda P. Se caso for menor do que o lambda P, significa que a gente está nessa região aqui do gráfico, ou seja, a gente está na região que é chamado de plástica, né, que o nosso momento, então, resistente vai ser igual ao momento de plastificação, que é dado por Z vezes a tensão de escoamento, tá? Onde o Z é o módulo de resistência plástica. Então, para a gente começar, a gente tem que encontrar o lambda da nossa seção. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Onde o lambda da nossa seção é dado por B sobre T, tá? E o que seria o B? É justamente aqui, no caso de perfil I, a largura do perfil sobre 2, tá? Só que o nosso perfil, lembrando, é um perfil U, né? Então, seria a largura da mesa como um todo, e não a largura da mesa sobre 2, porque para perfil I, por que ele usa só metade? Porque é onde está ali com a ligação com a alma, tá? Que é metade da mesa total. Tá? No nosso caso, como um perfil U, né, toda a mesa, né, ela está, de certa forma, ligada, né, travada, engastada ali na alma. Tá? Então, é a largura total da mesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui as características geométricas do nosso perfil, que a gente vai utilizar bastante agora. Vou trazer aqui para baixo. Vou deixar aqui no canto, tá? Então, qual que vai ser o B do nosso perfil? Vai ser 51,7 milímetros, né? Já que é a largura do nosso perfil U, dividido pela espessura da mesa, né? Que é 8,7. Isso daí vai dar aproximadamente 5,94, tá? Bom, agora a gente tem que comparar com qual parâmetro? Com o lambda P, que é dado pela expressão ali do gráfico, né? Que é 0,38, que multiplica ali a raiz do módulo de elasticidade do aço, que vamos trabalhar aqui em kN por centímetro quadrado. Então dá 20.000. Tá? Lembrando que o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal, né? Tem gente que adota 210, 195, vamos trabalhar com 200, que é a mesma coisa que 20.000 kN por centímetro quadrado. E a tensão de escoamento do nosso aço, lembrando que o nosso aço é um A36, né? De acordo com o que a gente viu lá na primeira aula. A gente definiu que a tensão de escoamento dele é de 250 megapascal, ou seja, 25 kN por centímetro quadrado. Então, essa expressão aqui vai dar aproximadamente 10,75. Ou seja, o lambda do nosso perfil, né, com relação à mesa, tá? Então, perceba que o lambda que a gente está fazendo é com relação à mesa apenas, que já é uma flambagem local da mesa. Então, o lambda da mesa, ele é menor do que o lambda P, que é esse parâmetro que a gente tem, né, já devido às referências, né, normativas. Bom, então se ele é menor do que o lambda P, significa que a gente está antes do lambda P. Se a gente está antes do lambda P, a gente vai trabalhar com qual momento? Com o momento de plastificação, tá? Então, o momento RK, que é o momento resistente característico, ele vai ser igual ao momento de plastificação, tá? Que é dado por Zx vezes o Fy, onde o Zx é uma característica geométrica. Então percebam aqui, ó, que a gente tem ele já pronto aqui, né? Beleza? Então isso aí vocês encontram em catálogos. E só lembrando, se caso o catálogo que você não estiver utilizando, o catálogo que você estiver utilizando não tenha o Z ou não tenha o ZY, o ZX, o J que a gente vai utilizar, esse CW, o que eu vou estar fazendo? Às vezes o catálogo ele não está tão completo assim, igual essa informação que eu estou trazendo para esse exemplo. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo um PDF onde tem vários catálogos de perfil U, perfil H, perfil I, cantoneira. Então, ele é mais completo e tem todas essas características. Então, esse catálogo, na verdade, é do livro do Facuri, né? Ele não está com qualidade tão boa porque é um PDF que
né, um PDF que a gente, né, compartilha e aí acaba que ele perde um pouco essa qualidade, mas dá para pegar essas informações. Então, eu vou estar deixando aí na descrição esse PDF, vocês podem baixar e tem essas informações catalogadas com relação ao W, que é o módulo de resistência elástico, e o Z, que é o módulo de resistência plástico. Lembrando que isso aqui daria para se calcular, né? É tudo com relação à geometria da peça. Poderia usar o AutoCAD aí para fazer esse cálculo, só que a gente não vai fazer isso agora porque demanda tempo e levaria muito tempo para explicar como que se calcula cada um deles, tá? Mas tô deixando aí no PDF essas informações. Bom, então aqui o ZX do nosso caso, ele vale 101, que é em centímetro cúbico, né, vezes a tensão de escoamento do aço, que é de 25 kN por centímetro quadrado. Então, 101 vezes 25 vai dar aproximadamente 2.525 kN vezes centímetros. Então, a gente encontrou aqui o primeiro momento resistente, que é com relação ao FLM, flambagem local da mesa. Isso que a gente está verificando é em torno do eixo X novamente, hein? Relembrando. Então agora a gente vai fazer qual verificação? A flambagem local da alma, tá? Onde é de maneira semelhante também. A gente tem um gráfico, só organizando aqui, a gente tem um gráfico onde a gente tem que comparar novamente o lambda do nosso perfil, no caso da alma agora, com o lambda P, tá? Onde o lambda P já é dado por essa expressão. Então, qual que seria o lambda do nosso perfil? No caso da alma do nosso perfil, é o H sobre o TW, né? Onde o H é a altura da alma, tá? E o TW é a espessura dela. Lembrando que o H, no caso, não vai ser a altura total do nosso perfil, tá? A gente tem que desconsiderar quem aqui? A espessura das mesas, tá? Então, ali no caso, substituindo para o parâmetro do nosso perfil, vai ser como a altura total, que é 152,4. Só arrumar aqui. 152,4 menos duas vezes a espessura da mesa, que é de 8,7. Beleza? Dividido aqui por quem? Por TW, que é a espessura da alma, que é 7,98. Então isso aí vai dar aproximadamente 16,92. Tá? E qual que vai ser o lambda P? É a expressão aqui embaixo, tá? Que é 3,76. A raiz aqui do módulo de elasticidade do aço, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido pela tensão de escoamento, que é 25. Bom, então essa expressão aí vai dar aproximadamente 106,35. Opa, novamente, o que a gente entende aqui? Que o lambda da alma do nosso perfil é menor do que o lambda P. Isso a gente pode dizer então novamente que o momento resistente característico é igual ao momento de plastificação, que é igual a quanto? Igual ao que a gente acabou de encontrar, 2.525 kN vezes centímetro, visto que esse momento de plastificação é a mesma fórmula, né? O módulo de resistência plástico vezes a tensão de escoamento. Tá? Lembrando que o módulo de resistência plástico é uma característica geométrica e já está tabelado aqui para gente, beleza? Quem que ficou faltando agora a gente fazer de verificação? A flambagem lateral com torção. Aí aqui é um pouco mais complexo essa análise, tá? Visto que a flambagem lateral com torção, ela envolve ali, né, uma complexidade um pouco maior, de certa forma, né? Então, relembrando, o que seria essa flambagem lateral com torção? Seria a tendência do nosso perfil, então lembrando que ele está em posição inicial, mais ou menos aqui, né, sobre a tesoura. O que tende a ocorrer com ele quando ele estiver com esse carregamento aqui em torno do eixo X?
tá? Ele tende a acontecer o quê? Uma certa translação, ou seja, sofreu um pequeno deslocamento aqui, ou para a esquerda ou para a direita, e também uma rotação aqui, tá? Então, aqui no caso, ele está fletindo lá no centro, né, entre as terças, ele vai fletir, vai ter a flecha, e além disso, ele vai ter um giro e também um pequeno deslocamento, tá? Então, isso que seria, de certa forma, aí, a grosso modo, só relembrando, a flambagem lateral com torção. Bom, e como que a gente verifica a flambagem lateral com torção? Da mesma forma, né, claro que com parâmetros diferentes, mas a gente tem um gráfico, que é até do livro do Facuri novamente, que traz para a gente aqui alguns parâmetros que a gente precisa utilizar para verificar essa flambagem lateral com torção. Tá? E quais que são esses parâmetros? O lambda P, né, como sempre, a gente vai comparar o lambda do nosso perfil com o lambda P aqui do gráfico. Tá? Lembrando que esse gráfico parece um pouco confuso, mas o que a gente precisa primeiro é comparar o lambda do perfil com o lambda P, tá? Para saber se está aqui antes do lambda P, se está na região plástica, que é toda essa região aqui, se está na região elastoplástica, que é essa região do meio, e se caso for maior do que esse lambda R aqui, ó, que é dado por essa expressão maior, então ele está aqui para o lado direito, significa que ele está na região elástica, tá? Bom, então, primeiro, a gente precisa encontrar o lambda do nosso perfil, da nossa seção, né? Onde o lambda para FLT, para flambagem lateral com torção, é dado por qual expressão? Por LB, dividido aqui pelo raio de giração em torno do eixo Y, tá? Bom, o que seria esse LB? Seria o comprimento destravado da terça, tá? Então agora vale uma ressalva aqui, que é a seguinte, né? O que acontece? Lembra no nosso exemplo, no início dele, que a gente está considerando aqui em planta, ó, que a gente tem o quê? O travamento das terças, né? No, no, no meio do vão, entre uma tesoura e outra, com as agulhas, né? As famosas agulhas aí. Opa, isso vai influenciar justamente no comprimento agora LB com relação à flambagem lateral com torção, que é um dos motivos principais de se utilizar esses travamentos com agulha, que é para considerar esse travamento. Porque se a gente não tivesse esse travamento com agulha, qual que seria o comprimento destravado da nossa terça? Seria os 7 metros. Então daria um lambda relativamente muito maior, daria o dobro aí praticamente do lambda, tá? Como a gente colocou essas agulhas aqui no meio do vão entre uma tesoura e outra, significa que o comprimento destravado agora cai pela metade. Se fosse necessário, poderia colocar até dividir em 3 vãos, colocar mais um agulhamento aqui, tá? Para fazer esse travamento, tá certo? Então, para o nosso caso, qual que vai ser o comprimento destravado da nossa terça? Vai ser 350 centímetros, tá? Justamente por a gente estar considerando esse esse travamento, que é parecido com essa imagem aqui, tá? Então, para quem está com dúvida novamente, o que a gente está fazendo? A gente está travando a nossa terça aqui, né, para ela não sofrer esse fenômeno de flambagem lateral com torção, justamente com essas agulhas. Não que essas agulhas impeçam dela fletir, né? Que é um outro, vai ser um outro comportamento. Ela vai poder fletir aqui, né, na direção do eixo Y no sentido da gravidade aqui no caso. No entanto, ela não vai ter essa possibilidade de sofrer a torção, tá? Devido a esse travamento. Então, quando ela tentar sofrer aquele giro da peça, né, essa torção, essa agulha vai estar impedindo. Tá? Claro que essa agulha tem que ter uma rigidez mínima, se ela está comprimida, né? Ela tem que ter uma resistência mínima, mas isso daí seria um outro cálculo que tem que ser feito. Mas a priori é uma cantoneira aí intermediária, né? Não precisa se preocupar tanto com isso, que perfis tipo cantoneira já são o suficiente normalmente para fazer esse travamento, tá? Não seria necessário um perfil robusto para fazer isso aqui. E se caso for tirante,
né, a barra tivesse somente tracionada, então uma barra lisa, né, uma barra circular já seria o suficiente, uma barra rosqueada, por exemplo. Mas aqui seria um outro assunto, tá? Bom, então aqui a gente está considerando que essa agulha está fazendo esse travamento da nossa terça, tá? Se ela está fazendo esse travamento, nosso vão cai pela metade. E qual que seria o RY, qual é o raio de giração em torno do eixo Y? Seria esse parâmetro aqui que a gente já tem, que é tabelado. Lembrando que a gente está fazendo a verificação do flambagem lateral com torção em torno do eixo X. Mas por que, que a gente está utilizando o RY então? Porque a torção ela vai ocorrer simultaneamente em torno do eixo X, do eixo Y. Então, aqui no caso, a gente está pegando a pior situação, que é o RY, que é menor. Ou seja, vai dar um lambda aqui maior do que se a gente pegasse, por exemplo, o RX, que é um raio de giração muito maior em torno do eixo X. Então, se a gente utilizasse o RX, fazendo essa analogia que o FLT está ocorrendo em torno do eixo X, a gente estaria contra a segurança, porque apesar de a gente estar verificando a peça em torno do eixo X, quando a gente fala em flambagem lateral com torção, tá, meio que está ocorrendo simultaneamente em torno desses dois eixos, né, essa torção. Então, a pior situação possível para a gente é quando o raio de giração for o menor possível, que é o RY. Beleza? Então é por isso que a gente vai utilizar ele, que aqui no caso vale 1,34. Então 350 sobre 1,34 dá 261,19, tá? Para a gente comparar agora, a gente tem que utilizar o lambda P para saber em qual região que se encontra a nossa peça com relação à flambagem lateral com torção. Então aqui o lambda P é 1,76 vezes a raiz aqui do módulo de elasticidade do aço, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, sobre 25. Aqui vai dar aproximadamente 49,78. Então perceba que agora o lambda deu maior do que o lambda P. Ou seja, ele não está na região mais na região plástica, e sim, ou ele está na região elastoplástica, ou ele está na região do regime elástico. Tá? Para a gente saber em qual das regiões que ele se enquadra, a gente precisa agora utilizar qual formulação? O lambda R, tá? Que é dado por essa expressão aqui. Onde a gente tem que tomar cuidado, que agora precisa de mais parâmetros, né, se comparado com o lambda P. Quais parâmetros que a gente vai utilizar? A inércia, tá? Em torno do eixo Y, que a gente tem aqui do nosso perfil, tá? Então a gente tem essa inércia. O J, o que seria esse J? É um parâmetro geométrico também, que é uma constante de torção, tá? Então a gente também tem esse parâmetro tabelado. O raio de giração em torno do eixo Y, que a gente também tem aqui. E o beta 1, tá? Quem que seria esse beta 1? É dado por essa expressão aqui, tá? Que é uma formulação aí que leva em consideração a tensão de escoamento do aço menos a tensão residual. O que seria essa tensão residual? Devido ao processo de fabricação da peça, né, ao resfriamento, normalmente se tem ali um acúmulo de tensões que ficam devido ao processo de fabricação da peça. Então, isso também, né, tem um consenso que essa tensão de escoamento menos a tensão residual essa expressão a gente pode substituir por cerca de 70% da tensão de escoamento. Tá? Então, essa tensão residual normalmente é adotada aí cerca de 30% da tensão de escoamento. Ou seja, utilizar aqui, né, 70% da tensão de escoamento, descontando os 30% da tensão residual. O WX, que é o módulo de resistência elástico, tá? Que também é dado por esse valor aqui. Tá? Bom, e o CW também é uma característica geométrica que é chamado de constante de empenamento, tá? Que depende da geometria da peça também, que a gente não vai estar entrando nesse detalhe agora, tá? Então, praticamente todas as informações ali são o quê? Características geométricas, tá? No caso ali, como que ficaria o beta 1? Né? Então, utilizando aqui, ficaria como?
O Fy menos o σr, que é a tensão residual, né, o que está aqui, quem que a gente poderia utilizar ali? Né? 0,7 vezes 25, que é a tensão de escoamento do aço. Tá? Então, a gente está usando 70% da tensão de escoamento, vezes o módulo de resistência elástico, que é 82,9, dividido aqui pelo módulo de elasticidade do aço, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, vezes o J, que é a constante ali de torção, que é 5,90 centímetro a quarta. Tá? Então, essa expressão aí daria aproximadamente 0,0123. Aqui no caso, né, ele vai dar uma expressão que é dividido por centímetro. Tá? Então, se a gente fizer aqui as unidades de medida, aqui, né, no divisor vai sobrar centímetro. Tá? Então, é uma relação aí entre essas características geométricas que é chamado de beta 1, tá? Onde vai dar, né, um valor dividido por centímetro. Tá? Bom, e o que a gente pode encontrar agora? Justamente o que a gente está procurando, que é o lambda R. Né? Então, o lambda R, substituindo na expressão, ficaria com 1,38 vezes aqui a raiz da inércia em torno do eixo Y, que no nosso caso vale 36, vezes o J, que é a constante de torção, que é 5,90. Isso dividido pelo raio de geração em torno do eixo Y, que vale aí 1,34, vezes o J novamente, que é 5,90, vezes o beta 1 que a gente acabou de encontrar, que é 0,0123. E aqui multiplica, né, uma outra raiz, que é de 1 mais, abre uma outra raiz novamente, 1 mais essa expressão aqui interna, que é 27, vezes o CW, que no nosso caso vale 1420, que é uma característica geométrica, vezes o beta 1 ao quadrado, que é 0,0123 ao quadrado. Dividido aqui pela inércia em torno do eixo Y, que vale 36. Por que a gente está usando a inércia em torno do eixo Y e não em torno do eixo X? Novamente, porque a gente está trabalhando aqui com essa questão da torção. Então, a inércia em torno do eixo Y seria a pior situação para a gente, tá? Visto que ela tem a inércia menor, né? A resistência menor em torno do eixo Y, já que essa torção está ocorrendo ali, de certa forma, né? Tanto em torno de X quanto em torno de Y. Tá? Então, a pior situação é quando o raio de giração é usado como raio de giração em Y e quando também a inércia é com relação a Y. Beleza? Bom, e qual que vai dar o valor desse lambda R aqui? Então, se vocês fizerem na calculadora, né, deu uma expressão relativamente grande, vai dar aí aproximadamente 298,11. Opa, então quer dizer que o nosso lambda é menor do que o lambda R. Isso faz com que a gente se enquadre em qual região aqui do gráfico? Justamente na região elastoplástica, que é essa região aqui. Correto? Então é essa expressão que a gente vai utilizar para encontrar quem? O momento resistente. Se caso fosse maior do que o lambda R, a gente teria que utilizar essa expressão aqui, ó. Tá? Mas aqui, no caso, não vai ser essa, né? Vai ser a da região elastoplástica. Tá? E o que essa expressão leva em consideração? Esse momento resistente leva em consideração, tá, alguns parâmetros importantes. Entre eles, esse coeficiente CB, tá, que é com relação ao diagrama de momento fletor da nossa terça. Tá? E o que seria esse coeficiente CB? Tá? Que é um assunto também relativamente complexo, que depende muito das vinculações que a nossa peça tá. No caso, a nossa peça é uma peça biapoiada, tá? Lembrando. E o que seria esse coeficiente CB? Que é dado por essa expressão aqui, tá? Onde ele leva em consideração o momento máximo, o que ele chama de momento A, momento B e momento C. O que seria esse momento A, momento B e momento C? Seria mais ou menos como traz aqui no livro do Facuri, que é o seguinte: o momento A
é um quarto, o primeiro um quarto do vão que é destravado, tá? Então é LB sobre 4. Então quando a gente fala LB, é o quê? É comprimento destravado, que no nosso caso a gente já sabe quanto vale, que é os 350 centímetros. Lembra lá que a gente está considerando o travamento da agulha? Então significa que o LB é 350 centímetros. O MB é os 2 quartos, né, do comprimento destravado. O MC é os 3 quartos, tá? E o M máximo obviamente é o momento máximo que está aparecendo na nossa estrutura. Aqui ele tem uma parcela que está com um momento negativo, porque é um gráfico padrão, né, que serve para quando se tem momentos negativos também. E como que a gente encontra para o nosso caso? Tá? Como que é a nossa viga? É uma viga biapoiada, né? A nossa terça como um todo. Tá? Então a gente está considerando que a terça ela é biapoiada em torno do eixo X primeiro, certo? Então aonde que ela está apoiada? Na tesoura e depois a 7 metros na outra tesoura. Tá? Apesar de que ela está travada no centro, tá? Mas ela não está apoiada. O apoio dela se encontra nas tesouras. O travamento a gente considera que é os 350 centímetros, mas o apoio é 7 metros. Beleza? Em torno do eixo X ela não tem apoio devido a essa agulha. Tá? Então, para não confundir, o apoio é uma coisa, né? Essa vinculação de apoio da terça é uma coisa, e o travamento devido à flambagem lateral com torção é outro. Não pode se confundir esses dois parâmetros. Tá? Então, para isso, a gente pode pegar uma barra biapoiada, tá? De 7 metros. Então, eu fiz aí no F2, né? Mas daria para fazer à mão também. Mas para poupar tempo aqui, uma barra biapoiada de 7 metros e coloquei um carregamento de 1 kN por metro. Já que não importa o carregamento, se ele é constante, né? A gente poderia utilizar o nosso carregamento aqui ou colocar qualquer outro valor. O CB vai dar o mesmo valor, porque é uma formulação que leva em conta o, o comportamento do diagrama. Então, o comportamento aqui, a curva, né, a parábola do diagrama de momento fletor vai dar o mesmo comportamento independente da intensidade do carregamento. Já que é biapoiado, o carregamento é constante, tanto faz qual que é o valor. Só coloquei um para ficar mais fácil de substituir na fórmula os valores. Tá? Então aqui ó, no F2 eu pedi lá o diagrama de momento fletor. Beleza? Então um diagrama, né, uma parábola aí biapoiada. Tá? E o que, que seria esse M máximo? Opa, seria o momento máximo aqui, né, de 6,1, que é o QL ao quadrado sobre 8. Beleza? E o que, que seria o nosso MA, MB e o MC? Tá? Então agora tem que prestar um pouco de atenção, porque como o nosso comprimento destravado é 350 centímetros, lembrando que aqui no meio a gente tem quem aqui travando a nossa terça? A agulha, lateralmente aqui. Beleza? Então a gente tem uma agulha ali que está fazendo esse travamento. Ou seja, o nosso comprimento destravado é os 350 centímetros. Tá? Isso quer dizer que o MA é 350 dividido por 4. Tá? Então aqui LB sobre 4, aqui LB sobre 4 e aqui LB sobre 4. Tá? Então quer dizer que aqui é o MA, MB, MC. Né? Aqui no caso, no F2, a gente, né, seleciona esse ponto lá e ele já mostra para a gente qual que é o valor desse diagrama. Então, por isso que eu já fiz no F2 diretamente. Se for fazer à mão, aí tem que encontrar aí através do diagrama de esforço cortante, né? Ou fazer pelo método das seções, pelo corte das seções a cada comprimento desse aqui. Né? Então, é só pegar 350, dividir por 4, depois mais somar mais a quarta parte, depois mais na seção 3 quartos aqui para encontrar um MC, tá? Mas aí no F2 acho que fica bem mais simples de resolver do que ficar fazendo à mão. O intuito aqui é que a gente seja o mais produtivo possível, né? E não ficar tendo todo esse trabalho para fazer o cálculo à mão. Então, no F2 você consegue encontrar aqui cada um desses momentos.
Então, substituindo esses valores no nosso coeficiente CB, como que fica? Fica 12,5 vezes o momento máximo, que vale 6,1, dividido aqui por 2,5 vezes o momento máximo, que é 6,1, mais 3 vezes o momento em A agora, que vale 2,7, mais 4 vezes o momento em B, que vale 4,6, mais 3 vezes o momento em C, que vale 5,7. Vocês vão perceber que isso daí vai dar aproximadamente 1,30. Então, pessoal, é meio que padronizado, tá? Quando a gente tem uma terça biapoiada que tem esse travamento intermediário, tá? Esse coeficiente CB, ele sempre vai ser considerado 1,30. Tá? Então, é devido ao comportamento do diagrama de momento fletor, esse coeficiente CB. Tá? Então, é meio que padronizado para esse caso aqui, que é muito usual de uma terça biapoiada com um travamento, um agulhamento no meio do vão. Esse coeficiente CB vai ser aproximadamente 1,3. Bom, qual outro parâmetro que a gente precisa encontrar agora para encontrar o nosso momento resistente? Seria aqui, ó, o momento de plastificação a gente já tem, correto? Os lambdas a gente já tem todos, tá? O que falta é esse momento resistente aqui, tá? O que seria esse momento resistente? Seria o momento quando o aço, né, começar a atingir o seu limite de a sua tensão de elasticidade, tá? A sua tensão elástica, tá? Então, assim, como que é dado esse momento, vamos chamar de momento elástico aqui no caso, né? Como que se dá esse momento elástico? Em torno do eixo X, né? Então, vai ser momento resultante elástico em torno do eixo X. Vai ser dado por qual expressão aqui no caso? Tá? A gente pode entender que é o Fy menos a tensão residual vezes o módulo de resistência o quê? Elástico, tá? Onde, novamente, essa parcela aqui, né, a gente considera aí 70% de Fy, tá? Que é um bom parâmetro aí. Então, 0,7 vezes 25 kN por centímetro quadrado, que multiplica o módulo de resistência elástico, que no nosso caso equivale aqui, ó, o Wx 82,9. Então, aqui substituindo 82,9, então, fazendo essa conta, né, vai dar aproximadamente 1.451 kN vezes centímetros. Bom, então a gente já encontrou os três momentos resistentes para a flambagem local da mesa, para a flambagem local da alma, né? Os dois deu igual, porque foi o momento de plastificação. E para a flambagem lateral com torção, deu um pouco menor. Então, qual que a gente vai usar como momento resistente? O menor, que é o da flambagem lateral com torção. Tá? Então, o nosso momento em torno do eixo X resistente característico é 1.451 kN vezes centímetros. Tá? E o que seria o momento resistente de cálculo? Lembrando que a gente precisa encontrar um momento resistente de cálculo, que é dividir ainda por um fator, né, de minoração dessa resistência, que para o aço, né, é o momento resistente de cálculo em torno do eixo X é dado pelo momento, que eu troquei a expressão, né, ao contrário. O momento resistente em torno do eixo X de cálculo é igual ao momento resistente em torno do eixo X característico dividido por um fator que é gama A1. Tá? Quem que é esse gama A1? Ele já é padronizado aí como 1,1, tá? Para aços laminados, né? Para perfis. Então aqui no caso vai ser quanto? 1.451 sobre 1,1, tá? Que vai dar aproximadamente aí. Pessoal, acho que a gente fez uma pequena confusão aqui, que foi o seguinte, ó.
O valor do momento resistente não é 1451, tá? A gente tava comendo bola aqui já, hein? Que é o seguinte, ó. Esse momento que a gente encontrou é o momento resistente, mas para o limite elástico lá, né? A gente tem que substituir na nossa expressão do momento resistente para o regime elastoplástico, que é dado por aquela expressão, que é justamente, né, a gente encontrou o coeficiente CB justamente para isso, que é essa expressão maior aqui. Então, acabei me confundindo, né, me adiantando, e esqueci de substituir na expressão. Até achei estranho, porque estava dando muito baixo o momento ali resistente, tá? Então, se a gente está na região elastoplástica, ele tem que dar um pouco maior do que o momento resistente na região elástica, tá? Então, aqui vai ser dado por essa expressão, tá? Que é o CB vezes o momento de plastificação menos o momento de plastificação menos o momento da região, momento elástico, que multiplica aqui o lambda menos lambda p dividido por lambda t menos o lambda p. Isso tem que ser menor ou igual ao momento de plastificação. É bem óbvio que tem que ser menor que o momento de plastificação, né? Visto que o nosso lambda deu maior do que o lambda p, então não tem como a gente utilizar o momento de plastificação. O nosso lambda teria que dar menor para a gente conseguir chegar nesse momento de plastificação, aproveitar o máximo da resistência da peça, tá? Então, aqui no caso, substituindo lá na expressão, ficaria como momento resistente em torno do eixo x característico é dado pelo coeficiente CB, que é de 1,30, que a gente acabou de encontrar. Aqui, né, o momento de plastificação, que é 2.525, menos, dentro do parênteses aqui, menos o momento de plastificação, que é 2.525, menos o momento que a gente acabou de encontrar aqui em cima, ó, que é o momento da região para início da região de escoamento, tá? 1.451. Isso multiplica o lambda do nosso perfil, que a gente encontrou anteriormente aqui, ó, que vale 261,19. Então, aqui 261,19 menos o lambda P, né, que equivale aqui 49,78. Então, 49,78 dividido aqui pelo lambda do perfil, 261,19, menos o lambda, na verdade não é o lambda do perfil não, né? É o lambda R. Então aqui vamos conferir na expressão, ó. Então aqui na parte de baixo, ó, é o lambda R menos o lambda P, tá? Aqui no caso, o lambda R vale 298,11. Então aqui embaixo é 298,11 menos o lambda P, que é 49,78. Então, resolvendo essa expressão, a gente vai chegar no valor de 2.094 kN vezes centímetros. Opa, então vou até tirar aqui essa caixinha para não confundir. Então, esse momento aqui é só o momento para início do escoamento da nossa seção. Mas o momento resistente para flambagem lateral com torção é 2.094, que é o momento na região elastoplástica. Então, dá um momento um pouco maior que o momento para início do escoamento, tá? E qual que vai ser então o momento resistente de cálculo? Vai ser, que é dado aqui por mr x, né, em torno do eixo x de cálculo, é igual ao momento resistente em torno do eixo x característico sobre o alfa, o gama A1. Lembrando que o nosso menor momento, então, em torno do eixo x, continuou sendo o momento dado aqui, né, devido à flambagem lateral com torção, tá? E não aqueles dois momentos devido à flambagem local da alma e nem à flambagem local da mesa, que foi o momento de plastificação que deu maior, né, que deu 2.525. Então, o menor é o que a gente tem que utilizar, que é esse momento na região elastoplástica. Então, aqui o momento resistente de cálculo vai ser 2.094 dividido por 1,10, tá? Então, vai dar aproximadamente aí 1.904 kN vezes centímetros. Então, o momento resistente mesmo de cálculo, né, que a gente vai substituir naquela expressão da flexão oblíqua,
que é nessa expressão aqui, ó. Então ele vai entrar onde? Aqui, né? É justamente os 1904 que a gente acabou de encontrar. Quem que falta a gente analisar agora? A seção, a flexão em torno do eixo Y, tá? Então aqui para a gente finalizar nossa aula, eixo Y, seria o quê? O eixo de menor momento de inércia. Tá? Então, esse eixo de menor momento de inércia é justamente quando tiver atuando uma carga, né? Aquela carga aqui, ó, que a gente decompôs na direção do eixo X. Tá? Então, se está atuando na direção do eixo X, está flexionando a terça em torno do eixo Y. E para a verificação da flexão em torno do eixo Y, a gente vai ter que fazer tudo de novo? A flambagem local da mesa, flambagem local da alma e flambagem lateral com torção? Não, tá? Então, se a gente pegar aqui aquela tabela de novo da norma, lembra lá que no começo da aula a gente olhou aqui para seções tipo U, só que fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, ela especificou que a gente tinha que fazer essas três verificações. Agora, ela especifica também quando a gente tem o quê? Seções do tipo U fletidas em relação ao eixo de menor momento de inércia. Então, quais verificações que a gente tem que fazer? FLM e FLA. Só que aqui a gente tem o quê? Ver nota 3, tá? Então, a gente já vai ver. Perceba o seguinte, que não tem o quê? Flambagem lateral com torção. Porque a gente já fez, tá? Lembra que a gente até considerou parâmetros do raio de giração em torno do eixo Y? Então essa flambagem lateral com torção, ela já meio que engloba os dois eixos, na verdade. Tá? Ela é uma instabilidade que ocorre em torno dos dois eixos. Então é por isso que em torno do eixo de menor momento de inércia da seção U, ou vai ser FLM ou vai ser FLA, que é justamente o que fala aqui na nota 3 da NBR, que ela traz o seguinte, ó. Ela traz esse pequeno texto que fala o seguinte, ó, o estado limite de flambagem local da alma aplica-se só à alma da seção U quando comprimida pelo momento fletor. Para a seção U, o estado limite de flambagem local da mesa aplica-se somente quando a extremidade livre das mesas for comprimida pelo momento fletor. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Justamente esses dois casos aqui, ó. Se a nossa alma estiver sendo comprimida, então a gente tem que fazer a verificação da flambagem local da alma. Agora, se for a nossa mesa que estiver sendo comprimida, a gente tem que fazer a verificação da flambagem local da mesa. Que para o nosso caso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação, que é o seguinte, a gente vai ter basicamente os dois casos, né? Só que depende do que? Da seção que a gente está analisando. Por que a gente vai ter os dois casos? Agora, a gente está fazendo a flexão em torno do eixo Y. Lembra lá que é o eixo de menor momento de inércia? Ou seja, é essa carga aqui, né? É quando essa carga estiver atuando, vamos chamar na lateral do nosso perfil, para ficar mais fácil de falar, né? Então, quando a gente tiver essa carga atuando na lateral do nosso perfil U, como que fica os diagramas de momento fletor? Fica dessa forma aqui. Lembra lá que a gente já calculou isso na aula anterior? Tanto para a primeira hipótese de carregamento quanto para a segunda. Por quê que fica dessa forma? Porque a gente tem o que? O travamento daquelas agulhas servindo como apoio na seção intermediária. Tá? Então, uma explicação aqui mais simples seria novamente pegar aquela imagem que eu mostrei agora há pouco, né? Onde a gente tem o que aqui? O travamento por essas agulhas. Tá? Como que vai acontecer a flexão em torno do eixo de maior momento de inércia, que foi a verificação que a gente fez agora há pouco? É uma viga biapoiada, então ela vai fletir aqui, né, de maneira que vai estar apoiada somente entre as tesouras, tá? Porque esse agulhamento ele não vai impedir a movimentação na vertical aqui dessa terça, mas na direção
na direção aqui do menor momento de inércia da terça, ela vai. Então aqui quando a gente tiver, lembra que a gente fez a decomposição dos carregamentos aqui devido ao peso próprio, atuando na lateral? Então, quando tiver esse peso próprio, né, ou a sobrecarga também que teve uma pequena parcela atuando na lateral da terça, como que ela vai fletir? Ela vai fletir mais ou menos assim, né? Acho que aqui não ficou numa escala muito boa, mas ela vai fletir como? Mais ou menos assim, tá? Ou seja, esse agulhamento ele vai estar servindo aqui como, né, um travamento, um apoio intermediário. Ou seja, é justamente o que indica o nosso diagrama de momento fletor que a gente fez nas combinações da aula anterior, tá? Onde a gente tem o que lá? O apoio entre as tesouras. Só que aqui a gente tem o que? O tirante, né, intermediário que serve como apoio, tá? Então é por isso que depende da interpretação agora da seção que a gente está analisando para fazer essa verificação se é flambagem local da alma ou se é flambagem local da mesa. Por quê? Se for, então o diagrama de momento fletor nosso está mais ou menos assim, correto? Então próximo à região ali onde está o tirante, a gente tem uma região aqui com um momento que está parecendo um momento negativo, né? Vamos falar assim para ficar mais fácil. E aqui, entre a tesoura e o tirante, a gente tem o que? Os momentos positivos. Ou seja, nessa região aqui, como que vai estar a nossa peça? Né? Então a gente tem o carregamento. E nessa região aqui, quem está sendo comprimida é a mesa, tá? Que é justamente essa imagem aqui, visto que o diagrama está mostrando para a gente o quê? Que está tracionando a parte de baixo. Então está comprimindo a mesa do perfil U. Agora, se a gente analisar na seção que a gente justamente está fazendo a análise, que é para o meio do vão onde tem os maiores esforços, então lembrando que na combinação que a gente fez, onde apareceu os maiores esforços de momento fletor? Justamente no meio do vão. Tanto para o plano Y, que está apoiado entre as duas tesouras, né, que no caso 7 metros, como também no plano X, que o momento negativo aqui foi onde deu o maior momento solicitante, tá? Ou seja, é na seção aqui, no meio do vão, que a gente está fazendo essa verificação da flexão oblíqua, né, na pior situação possível. Então, nessa seção aqui no meio do vão, como que vai estar a o comportamento da seção transversal da nossa terça? Justamente como mostra aqui no diagrama de momento fletor. Então, a mesa, a mesa não, a alma do nosso perfil C aqui agora, do perfil U, que vai estar sendo o quê? Comprimido, tá? Que se enquadra em qual situação? Nessa aqui, né? Que é a flambagem local da alma, tá? É claro que aqui na imagem está trazendo, né, como se estivesse para baixo o perfil, só que na verdade ele está para cima, mas o comportamento está o mesmo, né? Na região aqui da alma é que está sendo comprimido, beleza? Justamente por estar na região ali sobre o tirante que está aparecendo quem ali? O momento fletor negativo, tá? Então é a verificação da flambagem local da alma que a gente vai estar fazendo, então, tá? Só que tem que prestar tem que prestar o seguinte cuidado, né? A norma ainda traz na próxima nota o seguinte texto, né? Quando a gente tem o que? A flexão em torno do eixo de menor momento de inércia, né, comprimindo a alma do perfil, no caso do perfil tipo U, que é o nosso caso, que é essa primeira, que é o que a gente acabou de discutir aqui, tá? A gente tem que encontrar quem? Uma
uma altura efetiva para a alma, tá? Então, pode ser que não seja a altura toda, pode ser que não seja essa altura toda que a gente vai ter que considerar nos cálculos, e sim uma altura efetiva que é dada por essa expressão aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem interessante que já exemplifica para a gente o que a gente precisa encontrar, tá? Que é justamente isso aqui, tá? Então aqui, ó, essa altura efetiva. Por que que chama de H? Porque é como se fosse a altura da alma, né? A gente está olhando deitado, mas é a altura ali da alma do perfil, tá? Então essa altura efetiva é dada por essa expressão aqui, tá? Onde depende exclusivamente da característica geométrica do perfil. Então, se a gente substituir os dados do nosso perfil, né, para encontrar essa altura efetiva, ficaria como aí? Só para adiantar um pouco aqui, né? Então, substituindo esses dados, tá? Então, a altura efetiva vai ser igual a 1,92 vezes o TW, que é a espessura da alma, que é de 0,798 centímetros. Então, eu estou trabalhando com centímetros. Vou pegar aqui as características geométricas de novo. Vou trazer aqui para baixo. Que multiplica aqui, ó, a raiz do módulo de elasticidade, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido pela tensão de escoamento, que é 25, que multiplica aqui 1 menos 0,34, dividido por H. Lembrando aqui, ó, que o H é qual? O H é a altura total do perfil menos a espessura aqui da mesa dele. Então, é por isso que no nosso caso foi de 13,5, tá? Que é 152,4 milímetros menos 2 vezes 8,7, passando para centímetro dá 13,5 centímetros, tá? Dividido aqui por quem? Por TW, tá? Que é o que? A espessura da alma novamente, que vale 0,798 centímetros, que multiplica a raiz, de novo, do módulo de elasticidade, 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido por 25, que é a tensão de escoamento. Isso tem que ser menor ou igual ao H, que o H vale quanto? O H do perfil mesmo, que é os 13,5 centímetros. Tá? Essa expressão aqui, tá, vai dar qual valor? Neste caso, deu 18,7. Tá? Ou seja, o máximo que a gente pode usar é 13,5, que é a própria altura do perfil. Então a gente vai continuar usando a altura do perfil. Tá? Se tivesse dado menor, tivesse dado, por exemplo, 12 centímetros, que iria mudar isso? Iria mudar aqui os nossos parâmetros, tá? Para calcular a flambagem local da alma, a gente utilizaria a geometria do perfil, mas usando como se a altura da alma dele fosse de 12 centímetros, tá? Então, o módulo de resistência elástico, que é o W, ele mudaria também, tá? Então, teria que recalcular aqui, ó, essas características geométricas, tá? É como se o perfil tivesse uma altura menor, que é essa altura que ele chama de H efetivo, tá? Que normalmente não acontece isso, tá? Porque as fabricantes de perfil já seguem esse modelo, esses parâmetros mínimos por norma. Então, normalmente essa altura que é do próprio perfil já é essa altura mesmo efetiva. Ela já dá menor do que a altura efetiva calculando manualmente. Então, aqui seria mais para vocês ficar cientes disso, mas toda vez fazer essa verificação para conferir se realmente essa altura efetiva que a gente deve considerar no cálculo da flambagem local da alma é realmente a altura que está tendo, que é do perfil, ou se teria que calcular uma altura um pouco menor, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Lembrando que a gente só está fazendo isso porque ele está fletido em torno do eixo de menor inércia, tá? Então, assim, isso aqui não vale, não precisa fazer essa verificação igual a gente fez agora há pouco para a flambagem local da alma em torno do eixo de maior inércia. Então, aqui até está falando, ó, relativo ao eixo Y, tá? Fletida em relação a esse eixo com a alma comprimida, tá? E é também somente quando a alma é comprimida, tá? Se enquadrasse ali, se a gente estivesse fazendo a verificação no meio do vão entre a tesoura e o tirante, quando está comprimindo
a mesa, então, né, essa altura efetiva não precisaria fazer essa verificação aqui, tá? Então é somente uma questão de atenção aí para se utilizar quando está comprimindo a alma em torno do eixo de menor momento de inércia, que é quando é como se tivesse deitado esse perfil e está fletindo, né? Adotar essa altura, esse H efetivo que a gente pode utilizar da alma, que neste caso é a própria altura da alma repetindo, tá? Bom, então qual que seria então o nosso parâmetro, né, para a gente calcular a flambagem local da alma para esse perfil? Bom, é só fazer novamente a mesma verificação que a gente fez para a flambagem local da alma com relação ao eixo X, né, que a gente vai seguir novamente essa mesma tabela aqui. Deixa eu pegar aqui novamente. Então, essa mesma tabela, né? Onde a gente vai ter que encontrar o lambda do nosso perfil e comparar ele com o lambda P aqui no caso, tá? Isso com relação à alma, né? Então, o lambda do nosso perfil, tá? Ele vai dar basicamente o mesmo valor do lambda que a gente já encontrou anteriormente, né? Que é o H sobre o TW, onde o H é a altura total de 152,4 milímetros menos duas vezes a espessura da mesa. Lembrando que a gente só está usando esse H aqui porque o H efetivo deu maior do que ele. Se o H efetivo, novamente, estou repetindo, hein, tivesse dado menor, tivesse dado, por exemplo, 12 centímetros, então esse H aqui a gente utilizaria qual valor? O H efetivo de 12, tá? Então aqui no caso seria qual valor? 13,5, né, ou 135 milímetros, dividido por TW, que é a espessura do, do nosso perfil, que vale 7,98. Então a gente já fez essa mesma conta aqui anteriormente, né? Então aqui dá 16,92. E o lambda P é a mesma coisa, né? Só que na verdade o lambda P ele vai dar o mesmo valor, né? Que a gente só está levando ali parâmetros como modo de elasticidade, que é 20.000 kg por centímetro quadrado, e a tensão de escoamento, que é 25. Então, ele vai dar o mesmo valor também em torno do que, o que deu em torno do eixo X, que aqui no nosso caso deu 106,35. Então aqui 106,35. Ou seja, o lambda é menor do que o lambda P. Isso quer dizer que o momento resistente em torno do eixo Y vai ser igual ao que? O momento de plastificação, tá? Que é o ZY vezes a tensão de escoamento. Tá? Então, lembrando que agora é o ZY que a gente está utilizando, né? O módulo de resistência plástica em torno do eixo Y e não em torno do eixo X. Então, tem que tomar cuidado porque o momento de plastificação não vai dar igual ao que a gente tinha feito em torno do eixo X, porque o módulo de resistência plástico em torno de cada um dos eixos ele muda, tá? Então, o ZY, né, a gente tem aqui, ó, vale 21,1. Então, aqui 21,1 vezes 25, que é a tensão de escoamento do aço. Então, 21,1 vezes 25 vai dar aí 527,5 kN vezes centímetros, tá? Aqui tem que tomar um certo cuidado, né, que se a gente estivesse utilizando aquele H efetivo, novamente, e ele fosse menor do que o H real do perfil, fosse, por exemplo, 12 centímetros, o que que aconteceria? Esse ZY aqui, esse módulo de resistência plástico, ele também alteraria, visto que você modificou, né, a característica geométrica do perfil. Então, teria que recalcular essas características geométricas, né? E aí, possivelmente, esse ZY dando menor, né, o momento aqui de plastificação daria menor também, tá? Mas como nesse caso o H efetivo
é o H do nosso perfil mesmo, então o momento de plastificação deu este valor aqui. Como a gente não está fazendo verificação de flambagem local da mesa, né? Então a gente só vai fazer uma verificação em torno do eixo de menor momento de inércia, que é em torno do eixo Y. Então o momento fletor resistente vai ser o momento que a gente acabou de encontrar, que é devido à flambagem local da alma. No entanto, o momento fletor resistente de cálculo a gente tem que dividir pelo fator gama A1, tá? Então aqui vai ser o momento resistente em torno do eixo Y característico dividido por gama A1, tá? Que aqui no caso fica 527 sobre 5 dividido por 1,10. Então se a gente bater na calculadora 527,5 dividido por 1,1 dá 479,59 kN vezes centímetros. Opa, o que a gente pode fazer agora? Verificar a flexão oblíqua aí, né? Que é só pegar aquela expressão que a gente mostrou lá no início da aula, que é essa expressão aqui, e substituir quem? Os nossos dados. Lembrando que a gente tem dois carregamentos diferentes. Lembra lá que a gente fez na primeira aula? Um para quando a sobrecarga é como variável. E depois aqui, a segunda hipótese, quando o vento como uma carga variável. Bom, então agora é só substituir na expressão e verificar se isso vai dar menor ou igual a 1. Então quem que vai ser o MXSD solicitante de cálculo para qual hipótese? Para a primeira, quando a sobrecarga é variável. Então a gente tem que voltar aqui e pegar essa informação. Tá? Então aqui vai dar para a primeira hipótese de carregamento. Então aqui em torno do eixo X primeiro, né? Que aqui no caso, né, é em torno do eixo X, mas é o carregamento no plano YY, beleza? Aqui no caso está indicando qual que é o plano de carregamento. Se está no plano Y, significa que o momento está em torno do eixo X, que no nosso caso vale 723 kN vezes centímetros, beleza? Ou 7,23 kN vezes metro. Então aqui 723 dividido pelo momento resistente em torno do eixo X, que a gente encontrou agora há pouco, que equivale a 1904, mais a parcela agora em torno do eixo Y. Qual que é o momento solicitante em torno do eixo Y para o primeiro caso de carregamento, quando a sobrecarga é como carga variável? É isso aqui, ó, 0,49 kN vezes metro, ou 49 kN vezes centímetros. Então, aqui 49. E o momento resistente em torno do eixo Y foi o que a gente acabou de encontrar, que é 479,54. Então, se a gente fizer essa expressão aí, 723 dividido por 1904, mais 49 dividido por 479,54, vai dar aí 0,48. Ou seja, a gente está aí com aproximadamente 48% de aproveitamento, né, da resistência da peça. Então, daria, né, pensando somente nessa primeira hipótese, a gente está usando pouco da resistência da peça na realidade. Tá? E para o segundo caso de carregamento, que agora é o vento, né, que tem uma carga um pouco maior. Que aqui no caso, qual que vai ser o momento solicitante em torno do eixo X? Então, se a gente voltar aqui no segundo caso de carregamento, vai ser esse valor aqui, ó, 1.519 kN vezes centímetros. Tá? Então, aqui 1.519
dividido aqui pelo momento resistente em torno do eixo X, que é o mesmo valor que a gente acabou de usar, que é 1904, né? Não vai alterar. Qual que é o momento solicitante em torno do eixo Y agora, quando o vento é como carga variável? É esse valor aqui, tá? Que é de 10 kN vezes centímetros. Então, aqui mais 10 dividido por 479,54. Então, isso tem que ser menor ou igual a 1. Então, fazendo essa relação aí, vai dar 1519 dividido por 1904 mais 10 dividido por 479,54. Vai dar aí 0. Opa, desculpa aí. 0,82 aproximadamente. Ou seja, né, a gente aqui, quando o vento está atuando, que é justamente normalmente na pior situação, né, para uma cobertura metálica, a gente está usando aí 82% da resistência do nosso perfil. Beleza? Então, essas seriam as verificações para flexão oblíqua, tá? E na próxima aula a gente vai estar fazendo a verificação para o esforço cortante.